O próximo caso que eu vou apregoar, eu não voto porque já votou o meu predecessor na cadeira, ministro Ricardo Lewandowski, mas não estou impedido a presidi-lo. Só não terei voto. Trata-se do agravo regimental no habeas corpus 222.141, procedente do Estado do Paraná, sendo relator ministro Ricardo Lewandowski. Agravante, Ministério Público Federal. Agravado, Raquel, e também o agravante, Ministério Público do Estado do Paraná. Agravado, Raquel Amaro Cardoso. Interessado, Superior Tribunal de Justiça. Conta da papeleta, 2 momentos de votação. A primeira, decisão. Após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, relator, que negava provimento aos agravos regimentais, pediu vista dos autos, o ministro André Mendonça. Falou pelo agravante, Ministério Público Federal, a doutora Maria Caetana Sintra Santos, subprocuradora-geral da República. Segunda turma, sessão virtual, de 7 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023. Na sequência, a segunda decisão. Dando continuidade ao julgamento, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, relator, que negava provimento ao agravo regimental, e dos votos divergentes dos ministros André Mendonça e Edson Fachin, que davam provimento aos agravos regimentais do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado do Paraná, a fim de denegar a ordem de habeas corpus, com base no artigo 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pediu vista dos autos o ministro Gilmar Mendes, segunda turma, sessão virtual, de 8 de setembro de 2023 a 15 de setembro de 2023. O feito foi colocado para continuidade de julgamento, com a devolução de vista do ministro Vistor, ministro Gilmar Mendes, para o plenário físico. A ordem da votação, na sequência, ministro Gilmar Mendes Vistor, ministro Nunes Marques. Não vota, como já dito, eu mesmo. Eu perguntaria aos eminentes colegas se seria necessário nós retomarmos os votos já proferidos ou podemos ir direto. Como aqui é uma coordenação, vamos direto ao voto vista. Então, com o assentimento de todos, e feito aqui já a leitura dos votos já proferidos em sessões virtuais, passo a palavra ao ministro Vistor, ministro decano do Tribunal e da Turma, Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Eu também vou tentar resumir o relatório fazendo menção ao acordo formalizado pelo STJ, contra a qual se manejou o habeas corpus. Habeas corpus, isto é, ementa Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014, Ministério Público, provedores e plataformas dos registros de conexão e registros de acesso a aplicações de internet, requerimento cautelar de guarda dos dados e conteúdos por período determinado, além do prazo legal. Legalidade, efetivo acesso dependente da ordem judicial, ausência de nulidade, a DPF 403 e a DIN 5527, inexistência de pertinência temática, habeas corpus denegado. E é isso. A paciente e outros imputados respondem a processo criminal pela prática de crimes relativos a fatos ocorridos no DETRAN, Paraná, atinentes ao edital de credenciamento número tal, que regulamentou o credenciamento de empresas para a prestação de serviço eletrônico de contratos e sustenta a nulidade das provas carreadas aos autos, porquanto, além de obtidas mediante verdadeira medida cautelar, em detrimento do direito à intimidade e privacidade, houve o congelamento de conteúdo telemático junto aos provedores da internet a pedido do Ministério Público sem autorização judicial. A Lei 12.965, Marco Civil da Internet, prossegue a ementa do acordo, dispõe que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet nela tratados, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes diretamente ou indiretamente envolvidas. Mas ressalva que o provedor responsável pela guarda está obrigado a disponibilizar os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet mediante
ordem judicial. Artigo 10, parágrafo 1º e 2º, com a finalidade de formar conjunto probatório em processo judicial civil ou criminal em caráter incidental ou autônomo. Artigo 22. A pedido da parte interessada, desde que haja indícios fundados da ocorrência de ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e período ao qual se referem os registros. Artigos 22, 1, 2 e 3 da lei. Os impetrantes, em verdade, diz ainda a ementa do acordo, não discutem o fornecimento dos registros por ordem judicial, sendo a nulidade das provas carreadas aos autos, porquanto, além de obtidas mediante verdadeira medida cautelar, em detrimento do direito à intimidade privada, houve o congelamento do conteúdo telemático junto aos provedores de internet sem autorização judicial, congelamento de conteúdo que, na tese da impetração, extrapola os limites da legislação de proteção penal de dados. Trata-se de matéria que recebe tratamento específico da Lei 12.965, ao dispor que constitui dever jurídico do administrador do respectivo sistema autônomo manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano, artigo 13, e do provedor de aplicações de internet, por sua vez, manter os registros de acesso sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 6 meses, artigo 15. Dispõe ainda que a autoridade policial administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior a 1 ano, artigo 13, parágrafo 2º, e os registros de acesso e aplicações de internet por prazo superior a 6 meses, artigo 15, parágrafo 2º, devendo, nas duas situações, e no prazo de 60 dias, contados dos requerimentos administrativos, ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos 2 registros, artigos 13, parágrafo 3º e 15, parágrafo 2º. A lei dispõe que a autoridade policial, administrativa ou o Ministério Público, ainda acrescenta o acordo, poderão requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior a 1 ano, artigo 13, parágrafo 2º, e os registros de acesso a aplicações de internet por prazo superior a 6 meses, parecendo dizer menos do que pretendia. É que quem requer alguma coisa pura e simplesmente pode tê-la deferida ou não, e, no caso, até mesmo pelo uso do termo cautelarmente, seguido da previsão de pedido judicial de acesso no prazo de 60 dias, contados do requerimento, sob pena de caducidade, tem-se que o administrador do sistema autônomo e o provedor de aplicações da internet estariam obrigados a atender às solicitações da autoridade policial, administrativa ou do Ministério Público. Disso se infere que o pedido de congelamento do Ministério Público, contra o qual se rebelam os impetrantes, e diversamente do que advogam, não precisa necessariamente de prévia decisão judicial para ser atendido pelo provedor, mesmo porque é esse o ponto nodal da discussão, visto em face do direito à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, não equivale a que o requerente tenha acesso aos dados congelados sem ordem judicial. A jurisprudência do Supremo tem afirmado que o inciso 12 do artigo 5º da Constituição protege somente o sigilo das comunicações em fluxo, troca de dados e mensagens em tempo real, e que o sigilo das comunicações armazenadas como depósito registral é tutelado pela previsão constitucional do direito à privacidade, do inciso 10 do artigo 5º. Cita-se um acórdão do HC 91.867 da minha relatoria. Mas, em verdade, prossegue-se no acórdão, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata a Lei 12.965, dados intercambiados em atenção à referida cláusula constitucional, deverá ser precedida de autorização judicial, sendo estabelecido, inclusive, um prazo de 60 dias, contados a partir do requerimento de preservação de dados, para que o Ministério Público ingresse com esse pedido de autorização judicial de acesso aos registros. No caso dos autos, o Ministério Público requereu a preservação de dados e conteúdos eletrônicos às plataformas em 22 de 11 de 2019,
o que foi mantido em sigilo, e ingressou com pedido de quebra de sigilo desses dados em 29/11/2019, tendo o juízo singular deferido fundamentadamente o pleito em 3/12/2019. Esse tema, diversamente do que advogam os impetrantes, prossegue a ementa do acórdão, não se relaciona com a matéria da arguição de descumprimento de preceito fundamental 403, Sergipe, relator o ministro Edson Fachin, com julgamento ainda não concluído, nem com a ação direta de inconstitucionalidade 5527, relatora ministra Rosa Weber, nas quais se discute a interpretação do inciso 2 do artigo 7º e do inciso 3 do artigo 12 da Lei 12.965, que autorize ordem judicial que exija acesso excepcional a conteúdo de mensagem criptografada ponta a ponta, ou que por qualquer outro meio enfraqueça a proteção criptográfica de aplicações da internet, o que não tem nenhuma pertinência com o objeto do presente caso. E acrescenta: o Ministério Público solicitou a preservação dos dados e e-mail coletados a partir das contas de usuários vinculados, tais como dados cadastrais, histórico de pesquisa, todo o conteúdo de e-mail e messages, fotos, contatos e históricos da localização, desde a data de 1/6/2017 até o presente momento, pedido que, na tese dos impetrantes, exorbitaria os limites legais, porque o conteúdo de e-mail e e-messages, fotos, contatos e históricos de localização não fariam parte do conceito de registros de acesso a aplicações de internet ou registros de conexão. A Lei 12.965, 2014, diz ainda o acordo, define que registros de acesso a aplicações de internet são o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP, artigo 5º, 8. Já o inciso 7º define que aplicações de internet são um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. E prossegue, então, e finaliza o acordo, a ementa do acordo. A lei, a fim de viabilizar investigações criminais que normalmente são de difícil realização em ambientes eletrônicos, tornou mais eficiente o acesso a dados e informações relevantes ao possibilitar que o Ministério Público diretamente requeira ao provedor apenas a guarda em ambiente seguro e sigiloso dos registros de acesso a aplicações de internet, mas a disponibilização ao requerente dos conteúdos dos registros, dados cadastrais, histórico de pesquisa, todo o conteúdo de e-mail, etc., deve sempre ser precedida de autorização judicial devidamente fundamentada, o que ocorreu no presente caso. Não se perfaz a pretendida nulidade do pedido de congelamento dos registros, além do tempo legal pelo Ministério Público do Estado do Paraná, vindo o acesso aos respectivos dados a ser deferido a tempo e modo por ordem judicial, sob pena de caducidade. Artigo 13, parágrafo 4º, habeas corpus denegado. E como se viu, então, o presidente e colegas, nas razões de habeas corpus, o impetrante sustentou que o ato coator afronta o direito fundamental à privacidade e à intimidade, na medida em que afastou a livre disposição dos dados telemáticos pela paciente sem prévia ordem judicial. Aduziu que o Marco Civil da Internet não permite congelamento de dados e informações pessoais diretamente pelo Ministério Público, sem análise e anuência do Poder Judiciário. O ministro relator concedeu a ordem declarando a nulidade das provas por entender que a diligência afrontou os direitos à privacidade e à intimidade. O Ministério Público do Estado do Paraná e o Ministério Público Federal interpuseram agravos regimentais, sustentaram em síntese que a diligência à hora combatida foi legítima, tendo em vista que não houve acesso aos dados sem autorização judicial. Além disso, ponderou-se que não existe nexo de causalidade entre a diligência de congelamento e a prova obtida, uma vez que esta foi obtida em virtude de decisão judicial que autorizou o acesso às informações. Iniciado o julgamento, em sessão virtual, o ministro relator encaminhou o voto pelo desprovimento dos recursos. Após pedido de vista, o ministro André Mendonça, como já foi dito, inaugurou a divergência e deu provimento aos agravos regimentais para denegar a ordem de habeas corpus,
no que foi acompanhado pelo ministro Fachin. Daí ter pedido vista para analisar com mais vagar a matéria e, em razão de sua relevância, devolvi o processo para a continuidade do julgamento em sessão presencial. Eu estou pedindo vênia, a divergência inaugurada pelo ministro André Mendonça, para acompanhar o ministro relator. A questão, ao meu ver, consiste em definir se é lícito o congelamento do conteúdo de comunicações privadas e de dados pessoais do paciente com base no artigo 13, parágrafo 2º do Marco Civil da Internet, por determinação do Ministério Público sem prévia autorização judicial. O exame adequado do tema pressupõe o seu desdobramento em dois eixos: definir se a requisição do Ministério Público está respaldada pelo permissivo legal e avaliar se o congelamento de dados pessoais e de conteúdo de comunicações privadas sem prévia autorização judicial ofende o direito fundamental previsto no inciso 79 do artigo 5º da Constituição. No que diz respeito ao primeiro aspecto, a Lei 12.965 prevê de forma detalhada os limites e requisitos para acesso de autoridades a dados na internet. O artigo 10, caput do diploma legal, estabelece que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes, direta ou indiretamente envolvidas. Esse dispositivo densifica os princípios que disciplinam o uso da internet no Brasil, especialmente a proteção da privacidade e dos dados pessoais, fixando as premissas e parâmetros para os atores do sistema e autoridades governamentais. O parágrafo 1º preceitua que a disponibilização de registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet e de dados pessoais pressupõe prévia ordem judicial. O parágrafo 2º reforça que também a disponibilização do conteúdo das comunicações privadas depende de decisão judicial. O parágrafo 3º excepciona essa regra ao permitir o acesso de autoridades administrativas a dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço sem autorização judicial. Portanto, o quadro delineado no Marco Civil da Internet é claro. A disponibilização de dados pessoais, comunicações privadas ou informações relativas a registros de conexão, acesso, está condicionada à determinação do juiz. A exceção fica por conta dos dados cadastrais que podem ser alcançados por autoridades administrativas devidamente autorizadas por lei. Preocupado com a eficácia das investigações, o legislador determinou, nos artigos 13 e 15 da Lei 12.965, que os provedores de conexão à internet e de aplicações de internet mantenham os registros de conexão e de acesso em ambiente controlado e de segurança pelos prazos de 6 meses e 1 ano, respectivamente. Além disso, dentro do contexto específico do dever de guarda de registros de conexão à internet e de acesso a aplicações de internet, o artigo 15, parágrafo 2º da Lei 12.965, permitiu que a autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público requeira cautelarmente que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput. Assim, o Marco Civil da Internet preceitua uma segunda exceção à reserva de jurisdição, no que concerne ao tratamento de dados pessoais, consubstanciada na possibilidade de preservação ou congelamento dos registros de acesso e conexão por prazo superior ao previsto em lei por determinação direta do órgão de investigação. No caso dos autos, com base nessa previsão legal, o Ministério Público pleiteou a preservação dos dados e e-mail coletados a partir das contas de usuários vinculadas, tais como dados cadastrais, histórico de pesquisa, todo o conteúdo de e-mail e messages, fotos, contatos e históricos de localização, desde a data de 1º de 6 de 2017 até o presente momento. Em outras palavras, o Ministério Público requereu o congelamento de todas as informações, comunicações e dados pessoais, inclusive aqueles concernentes à localização da paciente, para posterior acesso mediante ordem judicial. Todavia,
Conforme visto na análise inicial do Sistema de Proteção à Privacidade instituído pelo Marco Civil da Internet, as únicas exceções à reserva de jurisdição são a disponibilização de dados cadastrais e a preservação de registros de conexão e acesso. No caso concreto, o pedido de congelamento efetuado pelo GAECO não se limitou aos elementos permitidos pela lei, registros de conexão e de acesso a aplicações de internet. O artigo 5º, 6º e 8º da Lei 12.965 define os registros de conexão como o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados, e registros de acesso a aplicações como o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Como se vê, a lei limita as informações cuja preservação pode ser solicitada pelo Ministério Público sem ordem judicial. Apenas aquelas relativas à data e hora de uso de determinado endereço IP estão sujeitas a essa diligência e, consequentemente, fora do âmbito da reserva de jurisdição. Em hipótese alguma, o histórico de pesquisa, todo o conteúdo de e-mail e mensagens, fotos, contatos históricos da localização podem ser considerados, a meu ver, registros de acesso à aplicação de internet. E mais, o próprio formato da requisição formulada pelo Ministério Público, buscando dados relativos a períodos que retroagem mais de 5 anos, evidencia a desproporcionalidade do pedido e o descompasso entre a diligência efetuada e o permissivo legal. Portanto, a determinação de congelamento de dados e informações pessoais da paciente, como é efetuada pelo Ministério Público do Paraná, a meu ver, carece de fundamento legal. A legislação não autoriza diligências dessa natureza. Nada obstante, cumpre analisar se a ausência de acesso ao conteúdo desses dados e informações pessoais, sem prévia autorização judicial, legitimaria a diligência, como concluiu o ato coator. Em outras palavras, é necessário responder à seguinte pergunta: o congelamento dos dados pessoais sem acesso pelo órgão de investigação antes da ordem judicial torna lícita a diligência? Esse aspecto da questão controvertida não pode ser adequadamente analisado sem a compreensão integral do postulado da autodeterminação informativa, consagrado no artigo 2º da Lei de Proteção de Dados Pessoais, que densifica os direitos fundamentais à privacidade, à intimidade e à proteção de dados, especialmente no ambiente digital. A conclusão alcançada pelo ato coator decorre de uma concepção do direito à privacidade atrelado aos padrões de tutela da propriedade, centrados no sigilo das informações em detrimento do controle da coleta, processamento e utilização dos dados pessoais. No julgamento da DIN 6387, medida cautelar da relatoria da ministra Rosa Weber, consignei que, dentro da teoria jurídica moderna, a compreensão histórica do direito à privacidade é comumente vinculada, com todas as possíveis e necessárias ressalvas, à publicação de artigo seminal de Right to Privacy, escrito por Samuel Warren e Louis Brandeis, no final do século XIX. Esse texto revelou-se paradigmático por ter possibilitado, a partir de precedentes da tradição do common law, a identificação de um direito de privacidade de natureza pessoal, independente da estrutura da tutela da propriedade. Nessa concepção tradicional, o direito à privacidade pressupunha uma dicotomia entre as esferas pública e privada, comatando-se o núcleo da proteção jurídica como direito de ser deixado só. Em sentido individualista, a proteção atribuída ao direito à privacidade importaria, portanto, uma postura absenteísta do Estado, o direito do titular de retrair aspectos de sua vida do domínio público. Na doutrina pátria, os estudos voltados à identificação da autonomia do direito à privacidade parecem ter se vinculado inicialmente a essa abordagem formal de um direito negativo de não intervenção. Tal abordagem foi reproduzida em artigo clássico do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, Sigilo de Dados, o Direito à Privacidade
e os limites da função fiscalizadora do Estado. O corolário imediato dessa subsunção do direito à privacidade à função negativa de um direito fundamental personalíssimo limitou o reconhecimento da proteção constitucional ao sigilo, artigo 5º, inciso 12, ao conteúdo das comunicações. Tal abordagem formalista influenciou, na década passada, o entendimento do Supremo, sobretudo no julgamento do Mandado de Segurança 21729 e no julgamento do RE 418-416. Nesse último caso, o tribunal negou que as informações contidas nesses registros estariam acobertadas pelo direito à privacidade, reproduzindo mais uma vez a fórmula do professor Ferraz Júnior. Na visão do saudoso ministro Sepúlveda Pertence, relator do caso, não teria havido violação do artigo 5º, inciso 12 da Constituição, uma vez que não houve interceptação das comunicações, e sim apreensão de base física dos dados. É o RE 418-416. Essa concepção do direito à privacidade como uma garantia individual de abstenção do Estado na esfera privada e individual, todavia, passou por profundas transformações no decorrer do século XX. Devido ao próprio avanço das tecnologias da informação, assistiu-se a uma verdadeira mutação jurídica no sentido e do alcance do direito à privacidade. Ou, nas palavras de Stefano Rodotà, nas últimas décadas vivenciamos verdadeiro processo de inexorável reinvenção da privacidade. Texto publicado em português, A Vida na Sociedade da Vigilância à Privacidade hoje. Esse processo de reinvenção do direito à privacidade é analisado na monografia do saudoso professor Danilo Doneda, da Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais. Ao examinar as sucessões geracionais das leis de proteção de dados, a partir da década de 70, bem como o espraiamento da proteção da privacidade em tratados internacionais ao longo do século XX, o autor assevera que a trajetória percorrida pelo direito à privacidade reflete tanto uma mudança de perspectiva para a tutela da pessoa quanto sua adequação às novas tecnologias da informação. Não basta pensar a privacidade nos modos de um direito subjetivo a ser tutelado conforme as conveniências individuais, nem na privacidade como uma predileção individual associada basicamente ao conforto e comodidade. Uma esfera privada na qual a pessoa tenha condições de desenvolvimento da própria personalidade, livre de ingerências externas, ganha hoje ainda mais importância. Passa a ser um pressuposto para que ela não seja submetida a formas de controle social que, em última análise, anulariam sua individualidade, cerceariam sua autonomia privada e, em última análise, inviabilizariam o livre desenvolvimento da sua personalidade. E prossegue Doneda. A privacidade assume, portanto, posição de destaque na proteção da pessoa humana, não somente tomada como escudo contra o exterior, na lógica da exclusão, mas como elemento positivo indutor da cidadania, da própria atividade política em sentido amplo e dos direitos de liberdade de uma forma geral. Neste papel, havemos como pressuposto de uma sociedade democrática moderna, da qual o dissenso e o anticonformismo são componentes orgânicos. A releitura do direito à privacidade coincide com o desenvolvimento jurisprudencial do conceito de autodeterminação informacional pelo Tribunal Constitucional alemão. Como destaca Cláudio Franzius, a característica especial do direito à autodeterminação informativa não é resultante de invencionismo, mas sim de várias linhas de argumentação da jurisprudência do tribunal que, já na decisão do microcenso, com recurso à sua jurisprudência sobre a dignidade da pessoa humana, atribuiu ao cidadão individual ou individualmente uma esfera inviolável da vida privada, da qual se supõe que a influência da autoridade pública deve ser removida. No paradigmático Volksstellungs Urteil, esse caso do censo, o tribunal declarou a inconstitucionalidade da chamada lei do censo alemã, que possibilitava que o Estado realizasse o cruzamento de informações sobre os cidadãos para mensuração estatística da distribuição especial e geográfica da população.
Nesse julgado, a Corte Constitucional redefiniu os contornos do direito de proteção de dados pessoais, situando-o como verdadeira projeção de um direito geral de personalidade para além da mera proteção constitucional ao sigilo. Seguindo esse raciocínio, o tribunal entendeu que o processamento automatizado dos dados, possibilitado pela Lei do Censo de 83, colocaria em risco o poder do indivíduo de decidir por si mesmo sobre se e como ele desejaria fornecer a terceiros os seus dados pessoais. Essa nova abordagem revelou-se paradigmática por ter permitido que o direito à privacidade não mais ficasse estaticamente restrito à frágil dicotomia entre as esferas pública e privada, mas sim se desenvolvesse como uma proteção dinâmica e permanentemente aberta às referências sociais e aos múltiplos contextos de uso. Como destacou a decisão, a identificação de um constante avanço tecnológico demanda a afirmação de um direito de personalidade que integre o contexto das condições atuais e futuras circunstâncias do processamento automático de dados. Essa releitura possibilita a afirmação do direito à autodeterminação informacional como um contraponto a qualquer contexto concreto de coleta, processamento ou transmissão de dados passível de configurar a situação de perigo. Nas palavras de Stefano Rodotà, a privacidade também passa a ser definida como o direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar como a privacidade é alcançada e, em última instância, como o direito de escolher livremente o seu modo de vida. A maior abrangência da proteção atribuída ao direito de autodeterminação repercute no âmbito de proteção do direito à proteção de dados pessoais, que não recai sobre a dimensão privada ou de dados, mas sim sobre os riscos atribuídos ao seu processamento por terceiros. Entre nós, o reconhecimento da autonomia do direito fundamental à proteção de dados foi desenvolvido a partir das contribuições da professora Laura Schertel Mendes. Nas suas palavras, para além da coincidência do léxico com os modernos instrumentos internacionais de tutela da privacidade, certo é que a proteção da dignidade humana e a inviolabilidade da intimidade e da vida privada numa sociedade da informação somente pode ser atingida hoje por meio da proteção contra os riscos de processamento de dados pessoais. Assim, quando se interpreta a norma do artigo 5º 10 em conjunto com a garantia do habeas data e com o princípio fundamental da dignidade humana, é possível extrair-se da Constituição um verdadeiro direito fundamental à proteção de dados pessoais. Entendemos, diz ela, que o reconhecimento desse direito fundamental não é apenas uma possibilidade, trata-se de uma necessidade para tornar efetivos os fundamentos e princípios do Estado Democrático de Direito na sociedade contemporânea de informação, conforme determina a Constituição. A afirmação da autonomia do direito fundamental à proteção de dados pessoais não se faz tributária de mero encantamento teórico, e sim da necessidade de afirmação de direitos fundamentais nas sociedades contemporâneas. Considerando que os espaços digitais são controlados por agentes econômicos dotados de alta capacidade de coleta, armazenamento e processamento de dados pessoais, a intensificação do fluxo comunicacional na internet aumenta as possibilidades de violação dos direitos de personalidade e da privacidade. Todas essas transformações tecnológicas ensejam aquilo que Bruno Bione enxerga como um cenário de hipervulnerabilidade no regime de proteção de dados pessoais, que se desdobra em traços vulnerantes peculiares sob as perspectivas informacional, técnica e econômica. Desse modo, a força normativa do direito fundamental à proteção de dados pessoais decorre da necessidade de proteção da dignidade da pessoa humana vis-à-vis a contínua exposição dos indivíduos ao risco de comprometimento da autodeterminação informacional. A dogmática contribui para a resolução de casos como dos autos, e aqui, embora o acesso às informações tenha decorrido de decisão judicial, a própria coleta dos dados ou congelamento ocorreu, a meu ver, sem a observância dos procedimentos legais. Noutros termos, se é verdade que o sigilo das informações não foi vulnerado sem prévia autorização judicial, também é correto afirmar que o controle da paciente sobre seus dados foi subtraído sem a observância dos procedimentos legais e sem qualquer ordem judicial. Nesse sentido, uma vez inserida na equação
à autodeterminação informacional, o mero congelamento de dados sem autorização judicial e fora das hipóteses legais afronta a tutela da privacidade. É inconstitucional, portanto, a subtração do controle do cidadão sobre suas informações, congelamento, sem observância das regras de organização e procedimento, ainda que a quebra de sigilo em si tenha ocorrido posteriormente mediante ordem judicial. Caso contrário, a própria possibilidade de dispor de suas informações pessoais, cerne do direito fundamental à proteção de dados pessoais, estaria inviabilizada, sem qualquer autorização legal, parâmetro normativo ou decisão judicial. É dizer, semelhante quadro significaria inequívoco esvaziamento do direito fundamental à intimidade, na medida em que atos de tratamento de dados pessoais seriam implementados à revelia de seu titular ou de qualquer autorização judicial e legal. Neste ponto, convém reiterar que as diligências realizadas são não apenas ilegais, como também manifestamente desproporcionais. Afinal, o Ministério Público não se limitou a pleitear a guarda de registros de conexão ou acesso como autoriza a lei, mas sim impôs o congelamento de todo um conjunto de dados pessoais e de comunicações privadas, histórico de pesquisa, e-mail, fotos, contatos e histórico de localização que foram retirados da esfera de disponibilidade da paciente. Por fim, é necessário sustentar que não é possível isolar, para fins de validade da prova, a diligência de congelamento de dados do posterior acesso precedido de autorização judicial. As provas produzidas a partir do conjunto de informações da paciente é indissociável da diligência do MP voltada à preservação desses dados. Uma vez demonstrado que a própria autodeterminação informacional é elemento inerente do direito fundamental à privacidade, sua violação implica a ilicitude das provas coletadas a partir do congelamento de dados sem autorização judicial. A mera supressão da autodeterminação informacional configura de pleno direito à nulidade dos elementos probatórios obtidos a partir do conjunto de informações. A par desse aspecto, é impossível diferenciar a amostragem de dados no momento da coleta, congelamento, daquela que estaria disponível apenas no momento da autorização judicial. A inviabilidade dessa prognose torna imperioso que, para fins de proteção de dados pessoais, não seja exigido da paciente a comprovação de tentativas de acesso ou modificação do conteúdo. A meu ver, é paradoxal a alegação de que não há anexo de causalidade entre o pedido de congelamento e as provas por ele obtidas. Afinal, se realmente não houvesse relação de dependência, o Ministério Público não teria afirmado, quando pediu a preservação dos dados, que a medida era necessária para a instrução das investigações criminais. Enfim, ao requerer o congelamento fora das hipóteses legais, o MP pretendeu retirar dados pessoais e comunicações privadas do âmbito de disponibilidade dos investigados. E, como tal, a medida afronta não apenas a legislação, como também o direito de autodeterminação informativa. Por isso, presidente, por essas razões, eu estou acompanhando o ministro relator e nego o provimento aos agravos regimentais. É como voto. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes. Senhor. Ministro Pistor, só para esclarecer, nós temos, então, o ministro relator que concedeu a ordem para reconhecer nulas as provas e, nesse sentido, da procedência ao habeas corpus e, no regimental, a ele negou o provimento para manter a concessão, no que foi acompanhado agora, na sessão de hoje, pelo ministro Gilmar Mendes. E, anteriormente, já tínhamos 2 votos com a divergência aberta pelo ministro André Mendonça, no sentido de dar provimento ao agravo e, nesse sentido, então, denegar a ordem. O ministro André Mendonça já houvera sido acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Teremos, então, um voto de desempate do ministro Nunes Marques, mas antes pede a palavra o eminente ministro André Mendonça, o primeiro a divergir do eminente relator, o ministro Ricardo Lewandowski. Ministro André Mendonça, com a palavra. Agradeço, senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, eminentes pares, ao eminente subprocurador-geral da República, também doutor Luiz Augusto, doutora Hanna, todos os advogados e aqueles que nos acompanham nessa tarde.
Primeiramente, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes pelo substancioso voto que Sua Excelência acaba de pronunciar. De fato, é uma matéria nova, da pesquisa que fiz, a primeira discussão que nós temos no Supremo sobre esse dispositivo especificamente, esses dois dispositivos do Marco Civil da Internet, que disciplinam a requisição cautelar de preservação de informações relativas a dados e a registros de acesso de internet. É evidente que ficou clara aí a divergência, que foi inaugurada, trazida pelo eminente relator e agora acompanhada pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Me permitam apenas fazer uma consideração que considero relevante, mesmo em função do voto do ministro relator e agora acompanhado pelo ministro Gilmar. O eminente relator, ele, em seu dispositivo, ele concedeu ao habeas corpus a fim de declarar nulos os elementos de prova angariados em desfavor da paciente, a senhora Raquel Amaral, a partir do congelamento prévio, sem autorização judicial, do conteúdo das suas contas eletrônicas, bem como de todos os demais que dele decorrem nos autos da ação penal ora em comento, ou seja, sem autorização judicial, do conteúdo das contas eletrônicas. Como já bem observado também pelos votos do relator e do ministro Gilmar, o acesso às informações se deu posteriormente, essa sim, com autorização judicial. E houve expedição de ofícios por parte do Ministério Público do Estado do Paraná de acautelamento desses dados, vou usar a expressão como genérica, desses dados que foram objeto de ofício por parte do Ministério Público. Em relação à paciente, nós tivemos, de fato, a expedição do ofício junto à empresa Apple, previamente, e só posteriormente houve o pedido de autorização judicial. Em relação a Google, os ofícios que constam dos autos, eles indicam o pedido desse acautelamento em relação a outros corréus, mas não em relação à senhora Raquel. Então, no meu entendimento, apenas para manifestar esse ponto, em relação às informações obtidas pelo Ministério Público junto à Google, essas foram todas obtidas após a decisão judicial e não houve, em relação à Google, no que se refere à paciente, pedido de acautelamento desses dados e informações. Ou seja, no meu entender, mesmo com apenas fazendo esse registro, ministro Gilmar, para haver essa separação, entendo, sob a minha ótica, que em relação às informações obtidas via Apple, de fato, nós temos, à luz do voto de Vossa Excelência do ministro Gilmar, esse apontado vício. Há uma divergência da minha parte do ministro Luiz Edson Fachin, mas entendo que, em relação à empresa Google, não há esse vício, mantendo-se, portanto, sob a minha ótica, rígidas as provas obtidas a partir das informações trazidas pela empresa após a decisão judicial correspondente. Apenas essa consignação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Agradeço ao ministro André Mendonça. Pergunto ao ministro Edson Fachin, que eu vejo que também fará uso da palavra. Passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para reiterar o voto que proferi, acompanhando a divergência, agora reiterada por Sua Excelência, o ministro André Mendonça, e também realçar esse aspecto atinente à Google, porque aqui o encaminhamento a Google se deu somente após a decisão judicial, portanto, é uma situação distinta pelo registro que tem. No que diz respeito à empresa Apple, sim, se instaura
esta questão de saber se o ofício anterior do Ministério Público, por assim dizer, se reputado indevido, contaminaria as provas depois carreadas aos autos por decisão judicial. E qual é a razão que me leva a manter o acompanhamento que tenho da divergência, pedindo todas as vênias, não apenas a Sua Excelência, o relator, mas agora também ao eminente ministro Gilmar Mendes, é que as provas juntadas aos autos assim o foram como decorrência da decisão judicial. Se esta impetração debatesse o problema atinente ao registro específico daquelas informações e ao seu congelamento, quiçá toda esta formulação importantíssima acerca da proteção dos dados pessoais aflorasse. Mas aqui o que se busca na impetração, pelo que eu deduzi, é a nulidade das provas. Ocorre que as provas juntadas aos autos foram juntadas por determinação judicial. Portanto, faço essa distinção e compreendo que essa cintibilidade que faço possa ser reputada eventualmente suscetível de ser afastada, se compreender que o ofício originário do Ministério Público, caso indevido, contaminasse o fornecimento posterior, ainda que por ordem judicial. Mas dessa tese, com toda a vênia, ainda não me convenci, e por isso pedi a palavra, senhor presidente, apenas para cumprimentar o voto do eminente ministro Gilmar Mendes à colação, aliás, citando a tilada doutrina sobre proteção da privacidade de dados pessoais, a autodeterminação informativa, à luz de tantos autores importantes, especialmente o saudoso professor Stefano Rodotà, que foi a autoridade garante na Europa acerca da proteção dos dados pessoais e tem uma contribuição indelével nesta área. Muito obrigado, presidente. Pois não, ministro. Eu tentei apontar que o que a lei autoriza, e está claro no texto, tanto o artigo 5º, 6º, quanto o artigo 8º da Lei 12.965, ele define que os registros de conexão são o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço do IP, utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados. E registros de acesso a aplicações como o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço de IP. Então, o que eu estava ressaltando era isso. Como se vê, e óbvio que o debate é importantíssimo, a lei limita as informações cuja preservação pode ser solicitada pelo Ministério Público ou pela polícia sem ordem judicial. Apenas aquelas relativas à data e hora de uso de determinado endereço do IP estão sujeitas a essa diligência e, consequentemente, fora do âmbito da chamada reserva de jurisdição, considerando que é concebido como se fosse uma medida acauteladora, não é? Em hipótese alguma, o histórico de pesquisa, todo o conteúdo de e-mail, e-message, fotos, contatos e histórico de localização podem ser considerados registros de acesso à aplicação de internet, como faz o ofício do Ministério Público. Por isso a questão. Esse é o ponto. Esse é um ponto grande, assim, talvez o substancial de divergência. De divergência. Então é essa a questão. Definição porque do que são esses lei. registros. Isso. Eu confesso que eu pedi vista dos autos desse caso, sensibilizado com esse ponto de Vossa Excelência, que é reforçado por Vossa Excelência agora. Eu, embora divergente, não posso negar que há razões substanciais no sentido de defender a posição que Vossa Excelência defende. Essa questão que a lei... E ao pedir vista, eu recebi, por exemplo, a visita da Direção-Geral da Polícia Federal, não apenas o diretor-geral, mas a Direção-Geral. E pontuei esse aspecto junto a eles, que é relevante e que precisa ser trabalhado. O que eles trouxeram para mim de elementos, e daí talvez o ineditismo dessa discussão hoje, é que eles me fizeram ver, além
da árvore em si, do que nós estamos vendo do caso concreto, outros aspectos da criminalidade relacionada à rede mundial de computadores, que é vastíssima. Então, nós temos criminalidade internacional, nós temos criminalidade hoje no âmbito de criptomoedas, por exemplo, que se utiliza e se vale muito dessa sistemática. Aliás, na Operação Spoof tem um determinado cidadão de uma ONG que fala que iria financiar os candidatos oriundos da Lava Jato via criptomoeda. Pois é. Temos a criminalidade relacionada à pedofilia. Sim, claro. Sem necessitar registrar os autos, mas só para... Já que tem muita coisa aparecendo na imprensa, inclusive, isso nós vamos fazer via criptomoedas. Que coisa. Então, dentro desse contexto, a leitura que fiz, penso, se também compreendi, feita pelo ministro Luiz Edson Fachin, é que o registro simplesmente do IP, sem a possibilidade de acautelamento de toda a substância que vem por trás desses registros. Então, vamos um crime de pedofilia. Entrou num determinado site. Por vezes entrou por engano. Mas baixar imagens, transmitir, há uma série de outras ações que, na minha leitura, esse acautelamento, que é uma medida de simplesmente prudência. Desculpe, ministro Pois não, André ministro Mendonça, Dias. interromper, eu não tenho voto, mas posso participar dos debates. Pelo que eu entendi, o que foi feito aqui foi um acautelamento, não foi feito uso. Não. Eu penso que realmente é uma situação bastante delicada, eu não vou adiantar a posição, mas eu penso que, de uma forma ou de outra, a nossa deliberação sobre o caso do juiz das garantias, ela tem uma repercussão indireta aqui, no sentido que lá nós deliberamos que os novos casos em que haja algum tipo de início de investigação, o Ministério Público tem um prazo de 30 dias para formalizar um requerimento ao Ministério, ao Poder Judiciário. Ele não pode ficar com isso guardado. Isso foi feito no caso concreto, ministro Gestor. Foram alguns dias, talvez 10 dias depois. E uma outra questão só para... Aqui o juiz decidiu em 2 dias úteis. Uma outra questão, também não quero interferir no convencimento aqui, mas tem um caso muito interessante que o ministro Alexandre de Moraes destacou do virtual, que eu sou relator e que está na pauta proximamente do plenário físico, que foi um caso de furto em que o cidadão acusado do furto deixou cair o seu celular. Aberto. E a polícia localizou o celular dele e conseguiu capturá-lo. Então, o meu voto foi no sentido de que era lícita essa utilização do dado que o acusado daquele furto, ao fugir do local do eventual crime, ou do crime que ele é acusado, ele deixou cair o celular e, com isso, houve imediatamente permitiu-se a identificação. Permitiu-se a identificação. Ou seja, a Polícia Militar não foi nem polícia investigativa, não foi nem a Polícia Judiciária, porque não foi nem a civil nem a federal. A Polícia Militar, ao recolher do chão o aparelho, conseguiu identificar aquele cidadão e, assim, prendê-lo praticamente num flagrante, praticamente imediato, houve a prisão dele. É evidente que é um caso que está em julgamento, etc., tanto que chegou ao Supremo com a alegação de que haveria a necessidade de reversão da decisão do Tribunal de Justiça, salvo engano, é um caso que veio do Rio de Janeiro, salvo engano, em que o tribunal local entendeu que aquela prova obtida daquela forma seria ilícita. A relatoria eu coloquei em repercussão geral, a Corte atribuiu repercussão geral, e eu coloquei em votação no plenário virtual, e o meu voto foi pela rigidez da prova, dando provimento
ao recurso extraordinário para o Tribunal Federal por conta daquela circunstância. Uma circunstância que, se fosse esperar uma autorização judicial, jamais, talvez, conseguiria localizar o suposto meliante. Eu sempre coloco no condicional porque o princípio da ampla defesa é absoluto, nós sabemos que é um princípio constitucional que nós somos os maiores guardas. Mas eu entendi que, no caso, realmente era um caso de reformar a decisão do tribunal local, que entendeu as provas nulas para entendê-las lícitas em razão de toda a circunstância fática. São questões complexas que realmente merecem uma discussão mais aprofundada, até porque, nesse caso em que eu sou relator, tem repercussão geral. Então, é uma situação muito complexa, às vezes até para decidir, ministro Gilmar, ministro Cássio, uma repercussão geral, porque isso pode atingir situações E nós não estamos fáticas muito complexas. Também, desculpe aí, mas o debate está muito interessante. Como também o ponto que o ministro André trouxe sobre a abrangência da própria decisão, se vale apenas para a situação da Apple ou se atinge também a Google, que aparentemente o relator não fez a distinção, é uma questão que teríamos que examinar, mas o ponto que eu insisto é essa decisão que talvez recomende no futuro até uma revisão da própria legislação. Vossa Excelência, por exemplo, é relator do debate sobre o artigo 19 do Marco Civil. Eu também tenho, ministro Gilmar, na minha relatoria, essa referência que Vossa Excelência fez e que consta. Aliás, fiz uma audiência pública em conjunto com a ministra Rosa Weber, embora se refira, de fato, a um outro universo de comunicação criptografada por um outro tipo de aplicativo e modalidade. Sim, pois é. Mas, de fato, o tema aqui é de uma sensibilidade imensa, quem sabe até mesmo a sugerir uma verticalização do exame dessa matéria, porque nós estamos diante de circunstâncias que abrem muitas janelas de diálogo, para usar uma linguagem um pouco da cibernética. Inclusive, essa distinção que o ministro Gilmar fez, eu vi o dado, o Ministério Público expediu ofícios a Google, pela informação que tenho aqui, ao menos, em 22 de janeiro. Isso. Sendo que a decisão judicial é de 3 de dezembro. Portanto, a Google está, parece-me, efetivamente de fora deste núcleo de controvérsia. Já no tocante à Apple, o ofício foi em 22 de novembro, mas a decisão é de 3 de dezembro. E o Ministério Público mandou o ofício em 22 de novembro, ingressou com o pedido no dia 29, poucos dias depois, e como bem já registrou o ministro Gilmar, 2 ou 3 dias depois, houve o deferimento judicial. Ou seja, há muitas nuances, inclusive neste caso, e a repercussão, que a intervenção do ministro Dias Toffoli bem evidenciou, que há muitas janelas de diálogo que esse tema suscita. Mas agradeço, senhor presidente, agradeço, ministro Gilmar Mendes. Bom, de qualquer forma, esse é um feito que não tem repercussão geral, não tem um efeito vinculante. Estamos a julgar o caso concreto, o que não impede de um futuro... E no HC só constou, de fato, o ofício da Apple, né? Então, dando continuidade ao julgamento, falta o voto, então, o último, que será um voto de desempate por parte do ministro Nunes Marques. Renovo os cumprimentos a todos. Inicialmente, cabe apontar que a controvérsia suscitada nesta impetração não abrange questionamentos Eu vou pedir licença só para passar, sem necessidade de mudança de local, por alguns segundos a presidência. Pode vir a presidência ao ministro Gilmar Mendes. Veja lá. Não estou conseguindo acessar. Inicialmente, cabe apontar que a controvérsia suscitada nesta impetração não abrange questionamentos relativos à constitucionalidade da Lei 12.965 de 2014, Marco Civil da Internet. Ao contrário, limita-se a discussão acerca da licitude das provas obtidas pelo órgão de acusação, com fundamento na referida legislação de regência. Pois bem, a Lei 12.965 de 2014 determina, no caput do artigo 13, ao administrador de sistema provedor de conexão de internet a manutenção dos registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado
e de segurança pelo prazo de 1 ano, possibilitando ao Ministério Público a requisição cautelar a fim de que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior. Parágrafo 2º. Ademais, a autorização judicial de acesso aos registros deve ser requerida no prazo de 60 dias e a disponibilização ao requerente dos registros deve ser precedida de autorização judicial. Parágrafos 3º e 5º, também do artigo 13. Por sua vez, nos termos do artigo 15 e parágrafos da Lei 12.965, 2014, a ciência dos registros de acesso e aplicações de internet perante o provedor respectivo seguem as mesmas regras dos parágrafos 3º e 4º do artigo 13 do mesmo diploma legal. No caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o Ministério Público requeriu a preservação de dados e conteúdos eletrônicos às plataformas em 22 de novembro de 2019, o que foi mantido em sigilo e ingressou com pedido de quebra do sigilo desses dados em 29 de novembro de 2019, tendo o juízo singular deferido fundamentadamente o pleito em 3 de 12 de 2019, documento 32. Desse modo, observo ausente diz respeito ao prazo de 60 dias para a solicitação de autorização judicial para acesso dos dados cuja preservação havia sido requerida nos termos do que estabelece o artigo 13, parágrafo 3º da mencionada lei. Entretanto, o pedido de preservação de informações enviado às plataformas em 22 de novembro de 2019 faz referência ao período desde a data de 1º de junho de 2017 até o presente momento, como se percebe, superior a 1 ano. Neste contexto, acompanho o ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de limitar o acesso e a preservação das informações ao período de 1 ano, devendo ser anulado o acesso a todo e qualquer material, seja ele qual for, que seja anterior a 3 de dezembro de 2018, pois ultrapassado o prazo de 1 ano, na forma do caput do artigo 13 da Lei 12.965 de 2014, contado do dia em que deferida judicialmente a quebra de sigilo, ou seja, 3 de dezembro de 2019. Por outro lado, é cristalina a possibilidade de o Ministério Público requerer, nos termos da regulamentação dos artigos 13 e 15, a preservação dos registros de conexão e dos registros de acesso a aplicações de internet. Nesse ponto, os impetrantes questionam, nesta impetração, o requerimento de preservação de informações que exorbitariam os limites legais, porque o conteúdo de e-mails e mensagens, fotos, contatos, históricos de localização não fariam parte do conceito de registros de acesso a aplicações de internet ou registros de conexão. A Lei 12.965, de 2014, não autoriza ao Ministério Público, sem prévia autorização judicial, o requerimento de preservação de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas. Nesse ponto, também acompanho o entendimento do ministro relator, no sentido de anular o acesso a todo material que não se enquadre no conceito de registro de conexão, na forma do inciso 6 do artigo 5º da Lei 12.965, de 2014, no período compreendido entre 3 de dezembro de 2018 a 3 de dezembro de 2019. Pelo exposto, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator e também o ministro Gilmar Mendes. Eu proclamo o resultado. Por maioria, foi negado provimento ao recurso regimental, nos termos dos votos a partir do relator ministro Ricardo Lewandowski e na sessão de hoje dos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques, vencidos os ministros André Mendonça e Edson Fachin. Redator para o acordo, o ministro Gilmar Mendes.